Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, diz assim a palavra do Senhor: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Para mim, o ministério sempre foi a prioridade número 1. Deus ensinava-me a pastorear, e essa aventura era como sair em busca de diamantes. Passava pelo fogo e pela água. Houve momentos em que tive de encarar a morte, e por momentos eu caía na armadilha do orgulho. Pensava que podia trabalhar por meus próprios meios. Estava equivocado. O ministério era de Deus. Seus também eram o sonho e o propósito. Eu era só um administrador do que era dele, mas ao mesmo tempo necessitava de outros administradores, pois entendi que o ministério era um trabalho em equipe. Pastorear era trabalhar em equipe com Deus e com os membros da igreja. Depois de graduar-me na escola do deserto, Deus instruiu-me na escola do ministério. Depois de 1 mês de ter desmaiado, Deus rompeu alguns métodos que utilizava na igreja. Eu passava dias inteiros deitado em meu apartamento. Decidi não abandonar o ministério jamais. O missionário John Houston e a pastora Choi dirigiam a igreja. Eu me dava conta de que as necessidades das pessoas não eram totalmente supridas. A Coreia era um país pobre, e os membros faziam tudo o que podiam para manter em dia as finanças da igreja. Descobri que era de vital importância motivar os novos convertidos e torná-los participantes do ministério, mas não sabia como fazê-lo. Eu descansava e não sabia o que deveria fazer. Sentia-me esgotado física e mentalmente. Parecia ser um adorno a mais na casa, pois passava dias inteiros na cama. A advertência foi clara. Não deveria sair sozinho do apartamento, porque poderia voltar a desmaiar. Foram dias de muita angústia e dor. Dormia e orava e pedia a Deus uma saída. No entanto, aqueles dias serviram-me para aprofundar meu conhecimento sobre a Bíblia. Deus preparava-me para me usar de uma forma mais poderosa. Deus deu-me a primeira matéria para estudar. Tratava-se de cura e Espírito Santo. Nunca havia pregado sem a certeza da cura de Deus. Além disso, tinha visto muitos milagres de cura, mas não tinha fé suficiente para curar minha doença. Descobri que meu fundamento bíblico sobre a cura era insuficiente e que uma comunhão íntima com o Espírito Santo era de vital importância. O estudo sobre esses 2 temas levou-me a escrever 2 livros. O título do primeiro livro foi Jesus Cristo, meu curador, e o segundo, Espírito Santo. Um estudo profundo sobre esses temas fez que tanto minha fé quanto meu conhecimento crescessem, e tive o privilégio de conhecer mais intimamente a terceira pessoa da Trindade. Tinha ouvido falar de que, como cristãos, temos o dever de ter comunhão com Deus Pai e Deus Filho, mas nunca tinha ouvido falar de que devíamos ter comunhão com o Espírito Santo, o que é possível. Aprendi que comunhão implicava
uma relação mais profunda que uma simples amizade. Segundo o dicionário, comunhão significa relação íntima fundamentada em um profundo e mútuo entendimento, ato de compartilhar com alguém pensamentos e emoções. Deus enfatizou a importância de desenvolver uma comunhão íntima com o Espírito Santo, em outras palavras, falar com ele sobre minhas ideias, meus pensamentos, minhas inquietudes e minhas emoções. O Senhor disse: pense no matrimônio. Quando um casal contrai matrimônio, a mulher começa a viver na casa do esposo e o esposo não se separa dela. O homem nunca trata sua mulher como um adorno ou um objeto, mas sim compartilha sua vida de uma forma íntima. Digo isso porque quero que sua relação com o Espírito Santo seja assim. Durante 1964 e 1965, estive quase todo o tempo deitado em minha cama e minha relação com o Espírito Santo foi paulatinamente se aprofundando. Enquanto isso, os 2 livros que escrevi foram os mais vendidos, tanto na Coreia como no Japão. Mas esse estudo foi apenas a abertura do que Deus tinha preparado. A essência do que Deus procurava ensinar-me por meio de tudo isso era que devia delegar a alguém grande parte de meu trabalho. Comecei a meditar sobre como poderia dirigir sabiamente a igreja. Como posso pastorear tanta gente? A igreja continua crescendo. Perguntei ao Espírito Santo em um tempo de comunhão íntima: Senhor, que tenho de fazer e como? Deixe ir meu povo para que ele cresça. Fiquei perplexo. Não sabia o que fazer. O que significariam essas palavras? Repentinamente, veio outra voz que me dizia: deixe ir meu povo do reino de Yangshō. Deixe que ele cresça. Sim, Senhor, mas o que queres dizer quando dizes que devo deixá-lo ir para que cresça? Deixe que ele aprenda a caminhar por si mesmo. Ajude-o para que entre no ministério. Essas palavras levaram-me ao estudo bíblico. Abri a carta de Paulo à igreja de Éfeso e recebi uma forte inspiração. Efésios 4:11 diz: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E continuava no versículo seguinte, indicando que os servos de Deus, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, haviam sido construídos para aperfeiçoar os santos, os novos convertidos. Isso significava que os novos convertidos podiam desenvolver seu ministério dentro e fora da igreja. Segui a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 2, nos versos 46 e 47. Na igreja primitiva, havia 2 tipos de reuniões. Os discípulos reuniam-se no templo e compartilhavam o pão nos lares todos os dias. Diz-se que o número de habitantes da cidade de Jerusalém era de 200.000, enquanto o número de membros da igreja primitiva era de 100.000. Se levarmos em conta que só havia 12 apóstolos, não podemos deixar de nos perguntar: como fizeram para ministrar e supervisionar tanta gente, assim como realizar as visitas aos lares? Impossível! Não resta dúvida de que se reuniam em grupos pequenos nos lares, acompanhado dos 7 diáconos que aparecem em Atos 6. Os novos convertidos visitam lares, ou seja, reuniam-se nas células. Meu paradigma sobre a igreja era o edifício. Jamais imaginei que um lar poderia chegar a ser um centro de adoração. Mas a Bíblia mostra claramente
sobre a igreja nos lares. Meditei em minha igreja de forma particular. Nós não realizamos visitas nos lares, só pedíamos às pessoas que se congregassem aos domingos e às quartas-feiras. Descobri que esse havia sido nosso ponto fraco. O Espírito Santo levou-me a Atos 6. Esse trecho da Bíblia narra como 7 diáconos foram eleitos com o fim de proporcionar o suprimento da necessidade material dos novos fiéis que se acrescentavam cada dia e como os apóstolos limitaram seu labor à oração e à pregação da palavra. Não obstante, depois que Estevão morreu apedrejado, a igreja se dispersou. Como podemos ver no capítulo 8, os mesmos diáconos saíram para pregar a palavra. Nesse caso em particular, Filipe levou o evangelho a Samaria. Em síntese, os apóstolos não delegaram somente a autoridade de administrar a igreja, mas também de pregar a palavra. Segundo Atos, no dia de Pentecoste, 3.000 pessoas somaram-se à igreja e no dia seguinte outras 5.000. Havia tão somente 12 apóstolos e depois 7 diáconos. Portanto, cheguei à conclusão de que a única maneira de supervisioná-los era por meio de líderes de células. A igreja tinha uma excelente organização para suprir todas as necessidades de seus membros. Isso é o que eu estava buscando. Falei a meu coração, meu entendimento se abrira, como pôde a igreja primitiva consolidar 3.000 membros no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam no seu aposento alto. As necessidades não eram supridas pelo templo, e sim nos lares. Segui a leitura e descobri em outras passagens o mesmo princípio das reuniões nos lares, ou seja, nas células. A célula na casa de Lídia, Atos 16:40, na casa de Priscila e Áquila, Atos 16, do 3 ao 5, na casa de Filemon, Filemon 2, sem sombra de dúvida, a Bíblia continha muitos fundamentos acerca de reuniões nos lares. Além do mais, descobri em Êxodo capítulo 18 que Moisés lutava só, julgando o justo e o injusto de cada litígio. O dever de Moisés era estar sentado todo o dia, escutando e julgando o conflito de sua gente. Seu sogro Jetro observou que a carga era muito pesada para ele e ensinou-lhe o princípio de delegar responsabilidades para suprir todas as necessidades do povo. Em Êxodo capítulo 18, nos versos 21 e 22, diz assim a palavra do Senhor: Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Por meio das Escrituras, descobri que a ação de delegar responsabilidades era da vontade de Deus. Essa ideia passou de minha mente a meu coração em forma de convicção. Se enviasse os diáconos para abrir seus lares e ensinassem a palavra, orassem pelos doentes e se ajudassem mutuamente, desenvolvendo uma comunhão íntima, a igreja cresceria nos lares e o Espírito Santo ficaria muito mais acessível para alcançar os amigos e vizinhos, assim como também motivaria muita gente a frequentar a igreja em reuniões gerais. Esse sistema facilitaria meu trabalho como pastor, sem necessidade de utilizar tempo em assessoria e em visitas a lares.
Se tão somente pudesse capacitar líderes novos convertidos, isso facilitaria meu trabalho. Durante 3 semanas, estive planejando como levar a cabo esse novo sistema. Estava consciente de que necessitava da aprovação por parte da junta de diáconos, e era um desafio apresentar esse novo plano. Os diáconos estavam preocupados com minha liderança. O problema era meu estado de saúde. Conseguia levantar-me da cama, mas custava-me parar e manter-me em pé. O médico aconselhou-me o seguinte: seu coração é muito fraco e todo o seu organismo está muito debilitado. Você sofre de nefralgia e minha única recomendação é que você abandone o pastorado. Por acaso, não existe um medicamento para mim? Lamentavelmente não. Fisicamente, você não tem nenhum problema. Só que vem trabalhando em excesso. Seu problema de coração é por causa do estresse, ou seja, é algo psicológico. A única receita que lhe posso prescrever é que busque um trabalho em que se sinta menos pressionado. As palavras do médico foram como uma sentença de morte com relação a meu ministério. Mas não queria abaixar os braços, porque Deus me havia prometido construir uma igreja, assim como também minha cura, ainda que ela viesse após 10 anos. Busquei confiar em Deus mais do que nas palavras do médico. Eu tinha apenas 28 anos de idade e meu corpo estava debilitado como a de um ancião, mas, igualmente, sentia-me muito entusiasmado. Deus me havia mostrado um novo modelo de organização para que compartilhasse o peso da cruz do ministério com a congregação. Em mim existia uma convicção forte, porque Deus me havia prometido. O obstáculo era que não podia ir como um comandante-geral de exército e ordenar aos novos convertidos que realizassem a tarefa. A congregação ultrapassava 2.400 membros e cada vez que eu devia fazer uma mudança, necessitava da aprovação da junta de diáconos. Pai, este é teu plano. Se isso veio do Senhor, eles têm de aceitá-lo. Um mês depois, reuni a junta de diáconos e descarreguei o que havia em meu coração. Como vocês devem saber, estou doente e é impossível eu aconselhar e visitar os lares. Tampouco posso orar pelos doentes. Comecei a mostrar-lhes, à luz das Escrituras, os princípios de grupos pequenos que Deus me havia revelado. Enfatizei que eles deveriam aprender a pararem por si mesmos e entrar no ministério. Então, apresentei os passos que deveriam dar para realizar as mudanças. Mostrei a função das células e seu sistema baseado na Bíblia. As opiniões não demoraram a chegar. Você tem razão. Apresentou um excelente fundamento bíblico. Creio que isso é de Deus. Nós, porém, não recebemos capacitação para cumprir semelhante tarefa. Além do mais, essa é a razão pela qual lhe pagamos o salário, pastor. Outro diácono afirmou: sou um homem ocupado, tenho muito trabalho a fazer. No pouco tempo que me sobra, aproveito para descansar em privacidade. Eu não poderia dirigir células. Basicamente, todos concordaram que a ideia era bíblica, mas achavam que era inexequível. Eu parecia não encontrar o caminho correto para continuar motivando. Eles não recusavam a ideia, mas tampouco a aceitavam, só estavam convencidos de que isso não funcionaria. Ainda que nem todos tivessem dado sua opinião, eu sabia o que guardavam em seu coração. Estavam pensando que era inadequado pedir-lhes que entrassem no ministério, visto que eles ofertavam
para que eu cumprisse com essa obrigação. Senti-me incomodado, porque a possibilidade de pensar que eu estava delegando minha tarefa por causa de minha limitação física estava aberta. Dei-me conta de que os irmãos não tinham compaixão alguma. Ninguém expressou a ideia de contratar um novo pastor, mas escutei, momentos depois, por parte de uma pessoa que tinha participado da reunião, que tampouco iriam descartar essa ideia caso eu apresentasse uma carta de renúncia. Também tinha de levar em consideração que em qualquer momento podia desmaiar. Fui ver a pastora Choi, com quem eu sempre abri o coração, para contar minhas inquietudes e descarreguei tudo o que guardava. Depois de um tempo de oração e estudo da palavra, falamos sobre minhas distintas possibilidades de como realizar esse ministério. E surgiu a ideia de usar as mulheres como líderes. Em um momento de oração e meditação, a pastora expressou sua ideia. Tenho a certeza de que Deus nos mostrou esse caminho porque é sua vontade. Creio que devemos reunir as mulheres para apresentar-lhes esse novo projeto. Inclinei a cabeça, mas quem aceitaria essa ideia? Encontrava-me em Seul, Coreia do Sul, e não nos Estados Unidos. Na Coreia, não havia movimentos feministas e, sobretudo, as mulheres estavam em um segundo plano dentro da sociedade, devido à influência da cultura oriental. Por milhares de anos, a mulher havia permanecido sob a influência do homem, ou seja, a mulher obedecia ao homem. A mulher não conseguia ocupar um lugar importante na sociedade nem na igreja. Eu tampouco era uma exceção e acabava sendo difícil para mim aceitar essa ideia. Como poderiam as mulheres dirigir grupos nos lares? A oposição por parte dos homens era evidente. Além do mais, a Bíblia afirmava em 1 Timóteo capítulo 2, verso 11, a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Como oriental, eu tinha um entendimento muito particular quanto a essas palavras de Paulo dirigidas a Timóteo. O apóstolo escreveu essa mensagem com uma mentalidade oriental. Por tal motivo, quando meus olhos caíram nessa parte das Escrituras, imediatamente a relacionei com minha cultura. Na igreja coreana, os homens sentavam-se do lado direito do templo, olhando da entrada, e as mulheres do lado esquerdo. E no meio havia um véu que separava um dos outros. Quando faltava poucos minutos para terminar o culto, algumas irmãs inclinavam-se o corpo e sussurravam: "Você me escuta? Está aí? Nós nos veremos do lado direito, da porta principal." Era necessário que o pastor advertisse as mulheres. Ele dizia: "Irmãs, peço que guardem absoluto silêncio até sua saída do santuário." Eu entendia o que Paulo queria dizer quando explicava que Sara chamava a Abraão meu senhor. Ainda na atualidade, a mulher oriental chama seu marido de meu senhor. Por exemplo, se você perguntar a uma mulher coreana por seu marido, ela lhe responderá: "Meu senhor encontra-se muito bem, obrigada." Por essa mesma razão, quando procurei implementar a liderança feminina, por momentos questionei-me se isso não era só produto de minha imaginação. Deus, queres destruir minha igreja por meio desses pensamentos? Caso eu use as mulheres para dirigir células, todo mundo me dará as costas. Entretanto, Deus me disse claramente: sim, esse é o seu pensamento. Não coincide com o meu pensamento, que é usar as mulheres. Senhor, se realmente queres que eu use as mulheres, mostra-me os fundamentos bíblicos. Eu debatia com o Senhor. Meus irmãos e irmãs, que palavra poderosa. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda
não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.